Certo, retomando o conteúdo então agora, a gente vai partir para outras relações métricas no triângulo retângulo, tá? O teorema de Pitágoras é um deles. Na verdade, não é questão de ser verdade ou mentira, é questão de sequência didática, assim. Geralmente a gente faz as relações métricas, as mais simples, e daí deduz algebricamente o teorema de Pitágoras. O livro achou por bem começar com o teorema de Pitágoras, porque é um teorema famoso, e fez uma outra dedução dele ali, certo? Agora, com essas outras relações métricas, a gente consegue deduzir o teorema de Pitágoras. E as relações métricas que ele vai utilizar é justamente as relações de Tales, tá? Na proporcionalidade ali, nos segmentos, né? Segmentos proporcionais no triângulo retângulo. O teorema de Pitágoras é a primeira das relações métricas no triângulo retângulo que estudamos. Sim, né? Poderia ser a última, mas ele estudou pela primeira. Além dessa relação métrica, serão apresentadas outras relações que podemos aplicar nos triângulos retângulos. Inclusive, poderia utilizar para deduzir o teorema de Pitágoras. Antes de estudá-las, porém, vamos ver alguns conceitos para entendermos os termos que serão usados. Primeiro termo, projeção ortogonal de um ponto sobre uma reta. Considere um ponto P, aqui ó, o desenho. Tá? Esse ponto P aqui tem esse ponto P aqui em azul, tá vendo? E tem uma reta R. Lembra que a reta R é infinita, né? Ao traçarmos a reta S, que é perpendicular a R, tá? Então, o que ele está falando? Ele está falando assim, ó, pelo ponto P, tu pode passar infinitas retas, tá? E por esse ponto P, tu pode passar infinitas retas num mesmo plano de R, tá? Só considerando no mesmo plano de R aqui, infinito, né? O ponto P e a reta R estando no mesmo plano. Sempre consegue, né? Tu consegue definir um plano com esse ponto e essa reta, né? É só pegar dois pontos distintos da reta e daí tu consegue definir o plano que passa pelo ponto e pela reta simultaneamente. É um único plano, né? E daí existem retas coplanares, infinitas retas coplanares que passam por esse ponto, tá? Então, que passa por esse ponto. Agora, existem infinitas retas perpendiculares à reta R, certo? Infinitas retas perpendiculares. Ou seja, uma reta perpendicular é aquela reta que faz um ângulo de 90 graus com a outra. São retas perpendiculares, são retas concorrentes, que a posição relativa entre elas é um ângulo de 90 graus. É isso que são retas perpendiculares. São concorrentes que fazem um ângulo de 90 graus. Tá? Então, o que seria a projeção ortogonal? Tá? Tu pegar uma dessas infinitas retas que passam pelo ponto P e é coplanar a reta R, e essa reta que passa pelo ponto P, ela tem que ser perpendicular à reta R. Então, existe uma reta S que é perpendicular à reta R e passa pelo ponto P. A intersecção, né, a concorrência, na verdade, da reta S que passa pelo ponto P em R perpendicular, é o que a gente chama de projeção. Né? Projetar esse ponto em cima da reta. É isso que ele está falando, né? Uma projeção ortogonal. Tem uma reta e tem um ponto ali que passa por aquela reta. Tem um ponto ali. Então é isso que ele coloca no desenho ali e ele chama a projeção ortogonal de P sobre R de P'. Tá? Então ó, a reta S está aqui, é perpendicular à reta R e esse ponto aqui ó,
em cima da reta R é o que tu chama de projeção, é o P', tá? Projeção ortogonal, então. Se o ponto pertence à reta, qual reta? Ele não falou. Ah, tá. Ele está falando. O ponto P aqui, nesse caso, nesse desenho, ele não pertence à reta R, mas ele pode, o ponto P, ele pode pertencer à reta, né? Daí a projeção ortogonal vai dar o próprio ponto, né? Só deixa eu ler isso aqui com vocês, ó. Ao traçarmos a reta S perpendicular à reta R e que passa pelo ponto P, obtemos a intersecção da S com a R no ponto que a gente vai chamar de P'. O ponto P' é o que a gente chama de projeção ortogonal de P sobre R. Tá? P sobre a reta R. É como se fosse a sombra do P ali na R. Tá? Projetando perpendicularmente. Se o ponto P, aqui faltou escrever, né? Ó, se o ponto P, tá? É uma situação. Se o ponto P pertence à reta, ou seja, se o ponto que se quer projetar ele estiver em cima da reta de projeção, o ponto vai coincidir com a sua projeção. É isso que ele está dizendo. Tá? Ele coincide com a sua projeção ortogonal sobre a reta. Tá? Se tu quiser, então, se tu tem um ponto aqui em cima da reta, quer saber a projeção ortogonal desse ponto aqui sobre a reta, vai dar ele mesmo, tá? Porque o ponto pertence à reta. Obviamente, esse ponto P aqui, ó, não pertence à reta, a projeção ortogonal está aqui, mas qualquer ponto da reta, a projeção ortogonal para qualquer ponto que esteja pertencente à reta, dá o próprio ponto, a sua projeção ortogonal, tá? É isso que ele está dizendo. Projeção ortogonal de um segmento sobre a reta. Daí a gente pensa nos extremos. Ó. Considera um segmento AB e uma reta R. Tá? Ó. Essa reta R. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar os extremos do segmento. Os extremos são os pontos A e B. Cada qual a gente faz uma projeção e liga as projeções, né? A gente para o segmento AB existe um segmento correspondente na reta R, né? Um intervalo entre esses segmentos. Toma as projeções do A e do B, ou seja, a linha e B', como os extremos em cima da reta R. Daí esse segmento ele vai ser esse segmento projetado, né, ele vai ser um segmento da projeção do segmento AB, tá? Olha ali, ó, olha o que ele está falando. O ponto A' é a projeção ortogonal do A e sobre R, né? E o B' é a ortogonal do B sobre a reta R. Desta forma, o segmento A'B' é a projeção, é o segmento projetado, é a projeção ortogonal do segmento AB que não está na reta, certo? Mas o A'B' está na reta. Olha o desenho ali. Então, é como se fosse a sombra do AB. Ó. Tá? Isso para triângulo vai ser muito importante. Então, muito simples, né? Do A tem a sua projeção ortogonal, desse outro extremo B tem a sua projeção ortogonal. Então, para o segmento AB, considera os pontos internos ou os pontos entre os extremos A' e B' como projeção ortogonal sobre R. Tá? Não é difícil, é um conceito bem simples, é assim como tem que ser mesmo. Fisicamente ou geometricamente a gente pensa em sombra, por isso a palavra projeção, né? Ó, o P, a sombra dele está aqui, ó. O Sol está a pino, certo? O Sol sempre vai projetar a pino. Por exemplo, tu tem uma rampa aqui e o Sol bate aqui, vai projetar em todos os pontos aqui, ó, de A' até B'. Então, a projeção ortogonal de um segmento. Próxima página 12. Eu disse página 12. Isso, agora sim, tá? No caso de um segmento, da mesma forma, ó,
no caso de um segmento CD ser perpendicular a uma reta R, então o CD já é perpendicular à reta R, tá? Que figura corresponde à projeção ortogonal do segmento sobre a reta. Ele faz uma pergunta. Então, se tu tiver uma reta que já é perpendicular, tá? Vamos voltar no exemplo anterior ali. Vou colocar aqui, ó. Tá? Esse segmento AB aqui, ele não é perpendicular. Mas se tu tivesse um segmento CD que ele é perpendicular aqui, ó. Então aqui está o ponto C, aqui está o ponto D, certo? E agora, só um pouquinho que ele dá uma definição um pouquinho diferente ali. Se for perpendicular, no caso de um segmento CD ser... tá? No caso de um segmento CD ser perpendicular, não pode ser assim, tá? Não pode ser assim como eu estou falando. No caso dele ser perpendicular, ou o extremo C ou o extremo D estão ou um dos dois está na reta, ou qualquer ponto interior a C e D está na reta. Então tem três situações. Assim, ó. Aqui está o D e aqui está o C, certo? Daí C pertence à reta, num ângulo de 90 graus. Tá? Outra situação é assim, ó. Aqui está o ponto C e aqui está o ponto D num ângulo de 90 graus. Isso aqui é perpendicularidade, tá? E outra situação seria isso aqui, ó. Aqui o C e o D sem perda de generalidade. A gente poderia fazer sem perda de generalidade aqui também, tá? Mas um ângulo de 90 graus aqui, tá? Daí fica meio esquisito, né? Nessa situação aqui a gente vê a projeção ortogonal, tá? Mas a projeção ortogonal desse segmento aqui, ó, em cima da reta R vai ser esse ponto. Desse segmento aqui em cima da reta R vai ser o próprio ponto. Agora aqui, só se a gente definir que a projeção ortogonal vai ser... Eu vou ter que projetar todos esses pontos aqui, de cima para baixo e de baixo para cima. Daí vai dar um ponto também, mas daí tem que estar bem definido, não como ficou definido ali, o que é a projeção ortogonal, né? Eu tentei mostrar para vocês que projeção ortogonal tu pega os extremos, né? Cada um dos extremos e projeta na reta R. Se eu der essa definição de projeção ortogonal, daí um caso como esse aqui, ó, de um segmento perpendicular à reta, daí o que acontece? Eu projeto o D, vejo quem é a projeção de D em R, é esse ponto aqui, e a projeção de C em R também dá esse ponto. Então a projeção ortogonal daí garante, né, que a projeção ortogonal desse segmento perpendicular vai dar esse ponto. Mas daí com essa definição que eu dei, a definição que o livro deu, ele deixou bem aberto assim, né? Não deixou bem claro o que é a projeção ortogonal. Eu ainda falei isso aqui para vocês, ó. Projeta os extremos em cima da reta e qualquer um dos pontos interiores eles fazem parte do segmento projetado, tá? Então, no caso, pela definição ali que a gente falou para responder aquela pergunta inicial ali, tá? Deixa eu ver aqui, cadê a pergunta inicial? Tá aqui. Aqui é a pergunta. No caso de um segmento CD ser perpendicular a uma reta R, que figura corresponde à projeção ortogonal do segmento sobre a reta? A figura vai ser um ponto, né, com as definições que eu dei para vocês. Certo? As próximas relações que veremos serão demonstradas com base no conceito de semelhança de triângulos. Para isso, considere o triângulo retângulo ABC. A gente vai até às 11h25, né? Tá, a gente tem mais alguns minutos. Até às 11h25, rapidinho, tá? Olha só,
que tem que observar nesse triângulo retângulo aqui? Tá? Então, aqui tu tem a hipotenusa média A. Observa, por que a hipotenusa média A? Porque aqui tu tem um ângulo de 90 graus. Tu tem o triângulo ABC, certo? A hipotenusa média A, certo? Aqui é a hipotenusa. Um dos catetos, o cateto AB, vale C, ó. Tem medida C. Lembra, né? O A, o B e o C maiúsculo são pontos. As letras minúsculas estão falando das medidas. Tá? Então, o cateto AB vale C, mede C. O cateto AC mede B. E a hipotenusa mede A. Tá? Outro termo que é importante a gente observar aqui, é outra medida que é importante, a altura do triângulo em relação à base, em relação à hipotenusa. Essa altura em relação à hipotenusa eu chamo de H. Bom, o que acontece? O que acontece nesse triângulo retângulo? Tá? A altura em relação à hipotenusa separa o triângulo retângulo, em qualquer triângulo retângulo, a altura em relação à hipotenusa separa o triângulo retângulo em dois triângulos, em dois outros triângulos semelhantes ao original, certo? Então vamos fixar que esse ponto aqui, ó, é a intersecção, tá, do segmento da altura na hipotenusa, esse ponto H maiúsculo aqui, certo? O que a gente identifica como M? A gente identifica como M a projeção desse cateto AB aqui, ó, sobre a hipotenusa, certo? Ó, o cateto AB sobre a hipotenusa mede M. O cateto AC sobre a hipotenusa mede quanto? Agora tu me responde aí, por favor. O cateto AC sobre a hipotenusa mede quanto? Muito bem, Maria. É isso aí, mede M. Então, outra coisa que eu posso verificar, ó, a soma das projeções M mais N dá quanto? Mede quanto? Vamos ver. Agora, se eu pegar a medida M mais a medida N, dá quanto? Eu não entendi ali, Bernardo. Ó, o Érico tá me... A pergunta é, se eu pegar a projeção M e somar com a projeção N, M mais N, dá quanto? É isso que eu estou perguntando. H é essa medida aqui, certo? Não tem nada a ver com essa medida aqui, mas essa aqui, ó. A soma das projeções, muito bem, Érico, dá o segmento BC, ou seja, dá a medida A. O segmento BC tem medida A, certo? Então, a soma das projeções da hipotenusa, ok? Então, olha só, eu tenho três triângulos aqui. Ó. Tá? Então, lembra que eu falei para vocês? O segmento que faz a altura separa o triângulo em outros dois triângulos semelhantes. Tá? Muito bem, aqui, ó. Então eu tenho o triângulo da esquerda, que é o ABH, e eu tenho o triângulo da direita, que é o AHC. Tá? O triângulo ficou torto ali. Tá? Mas eu tenho a altura, dividir o triângulo retângulo em outros dois. E esses dois triângulos aqui, ó, além de ser semelhantes entre si, eles são semelhantes com o triângulo original ABC, tá? E observa isso aqui, ó, que acontece nesse triângulo retângulo, quando a gente considera o segmento ali, ó, da altura em relação à hipotenusa, certo?
Esse ângulo vale 90 graus, porque é a altura. Esse ângulo aqui, ó, vale B chapéu, tá? Então, pela soma dos ângulos, pela soma dos ângulos internos de um triângulo retângulo, tá? Esse aqui, ó, esse ângulo aqui, ó, tem que ser o mesmo ângulo que esse aqui. Por quê? Porque o triângulo ABC, depois a gente vai ver separado esses triângulos, tá? Mas eu já vou indicando para vocês, ó, esse triângulo ABC aqui, ó, ele tem o ângulo de 90 graus aqui, ele tem o ângulo B chapéu aqui e ele tem o ângulo C chapéu aqui. Então, 90 graus, tá? O triângulo ABC, vamos lá, ó, triângulo ABC, 90 graus, mais B chapéu, mais C chapéu, é 180 graus. Soma dos ângulos internos. Cancelando 90 aqui e 90 aqui, quer dizer, B e C são complementares, né? B e C são complementares, ou seja, 90 graus. Ou, em outras palavras, o B pode ser expresso como complementar de C. Tá? Então, aqui, ó, esse ângulo aqui, ó, tem que ser chamado de B chapéu menos 90. Tá? Sim, porque esses B e C são complementares, né? Tu pode chamar aqui, ó, o C chapéu como 90 menos, eu coloquei ao contrário ali, menos B chapéu, coloquei ao contrário, desculpa. Tá. Então, para encontrar esse ângulo aqui, ó, é só pegar 90 graus e retirar a medida desse ângulo aqui. Faz todo sentido aqui, né? Então, esse ângulo aqui é 90 menos B. E se tu for ver, esse aqui também vai ser 90 menos B. Porque esse ângulo, para o triângulo ABC aqui, ó, esse ângulo vale 90, esse aqui vale B. Então, para encontrar esse aqui, só pegar os 90 graus menos B. Então, eu consigo verificar que esse ângulo aqui, ó, é igual a esse ângulo aqui. Tá? E da mesma forma eu consigo verificar que esse triângulo aqui, ó, é semelhante ao grandão. Depois a gente vai ver os triângulos de formas separadas, tá? Vamos ver termo a termo aqui, ó, o que representa cada um deles, ó. Mas eu já adiantei isso aqui para vocês, né? Os ângulos, esses dois ângulos aqui são complementares, esses dois aqui também são complementares. Tá? Bom, o que diz ali? Ó? Nesse triângulo temos, vamos identificar os termos então, nesse triângulo. BC é o que eu chamo de hipotenusa, a medida da hipotenusa vale A, já falei, né? AB é um dos catetos, mede C. AC, outro cateto, que mede B. AH, os pontos AH, o segmento AH mede H minúsculo, é o que eu chamo de altura relativa à hipotenusa, certo? Do segmento BH dá a projeção em relação a AB, ó. BH, projeção ortogonal do cateto AB sobre a hipotenusa, sua medida é M, tá? E HC, a projeção ortogonal, HC então, a projeção ortogonal do cateto AC sobre a hipotenusa, sua medida é M. O triângulo ABC pode ser decomposto em dois triângulos retângulos, o triângulo HAB, o triângulo HAC. Observando, notamos que a gente vai ver semelhança de triângulos, né? O ângulo em B, aqui, ó, e o ângulo em A são ângulos complementares do ângulo C, né? Então, o B e o ângulo em A aqui, ó, HAC, eles são congruentes. Perdão. HAC.
Ah tá, esse ângulo aqui e esse ângulo aqui, perdão, HAC são congruentes, não é? O ângulo em C e HAB, o ângulo em C lá e o HAC, que é esse aqui, também são congruentes. Então daí a gente vê que os triângulos são semelhantes. Esse aqui é semelhante com esse, tá? Daí a gente depois aqui, ó, a gente vai ter os triângulos, a separação dos dois triângulos. Para um pouquinho. Tá. Analisando os triângulos de forma separada depois, na próxima aula. Tá? E o nosso objetivo central vai ver que esses dois triângulos, tanto da esquerda no desenho, esse aqui é o da esquerda no original, e esse aqui é o da direita. Não, esse aqui é o grandão, né? É o ABC aqui. Então esse aqui é o grandão e esse aqui é o dessa parte aqui, né? A gente vai ver que esses dois triângulos são semelhantes. A gente vai verificar que eles são semelhantes, os outros dois também, o grande e o da direita também são semelhantes, e daí a gente vai ver as relações métricas, tá? Na próxima aula. Certo? Por enquanto ficaremos por aqui então. Eu tenho que desligar todo o meu material ali, porque eu tenho que ir para a aula do lado da outra aulinha então. Então tu assiste a aula se for necessário ali para verificar, né, as correções e comenta, né, como o João Vitor está fazendo, né, João? Eu já vou te dar uma resposta ali à tarde, né, quando eu chegar em casa, já te respondo. Valeu de antemão ali já pelo comentário. Comenta lá, comentei lá, é isso aí, né? Então, daí tá valendo presença, né? Então, esse vídeo a gente termina por aqui. Grande abraço a todos, comenta.